da Coreia do Sul para o mundo. Finalmente nós podemos dizer que acompanhamos a primeira grande parte assim, desse anime que, diga-se de passagem, não é japonês. Olha só, eu tava até comentando isso com meu primo ontem. Enfim, não é japonês. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra falar sobre Solo Leveling, que eu assisti uma porrada. Só são 12 episódios dessa primeira parte, né? Eu não sei se dá pra considerar a primeira temporada e a segunda temporada, mas enfim, seria a primeira parte, né? Do que eles trouxeram já pra nós, foram os primeiros 12 episódios. E aí, isso me fez trazer aqui porque pra nós já é o melhor anime do primeiro bimestre, assim, primeiro trimestre, não sei como é que estamos em abril, né? Vamos dizer primeiro trimestre. Enfim, brabo demais. Simbora conversar sobre Solo Leveling. E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerdão. Eu sou o Daniel Arcanes e hoje eu estou aqui para mais uma vez. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu estou aqui de volta gravando sentado, né? Olha só que doido. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo assim, né? Pensando nisso agora. Realmente, faz muito tempo que eu não gravo vídeo assim. E eu estou aqui para falar sobre Solo Leveling, como eu já anunciei para vocês. E para dizer que, sim, para nós já é talvez o melhor anime do primeiro trimestre de 2023. Desculpa, 2024. E nossa, que surpresa muito bem-vinda, muito agradável, né? Particularmente falando. É um anime que conseguiu literalmente prender ao ponto de ir do primeiro minuto até o último minuto do 12º episódio, de fazer com que a gente quisesse assistir ele de cabo a rabo. Eu assisti ontem o dia inteiro, tipo, menos de 4 horas a gente consegue finalizar os 2 episódios, obviamente, porque não tem nem 25 minutos cada um. E tipo, é algo muito simples. Quer dizer, não sei se é algo simples, mas enfim, é algo que realmente consegue nos prender a um ponto de olhar para ele, querer saber mais, querer cada vez mais, a cada episódio, a cada instante, a gente observar sem conseguir tirar os olhos da tela. É um anime que consegue te prender a um ponto de te deixar completamente curiosa. E aí eu não sei como vocês reagiram, se vocês assistiram Solo Leveling, não sei como vocês reagiram, mas tipo, a cada instante é algo que vai do mais tranquilo ao mais frenético. É algo que eu particularmente não me lembro de ter visto em tantos animes, algo assim, como por exemplo, eu acho que um pouco de Jujutsu e um pouco de Frieren trouxeram essa característica de você estar olhando para a tela, e se você não olhar para a tela você perdeu alguma coisa, sabe? E eu senti isso em alguns momentos que eu tava de cabeça baixa. Quando eu voltei eu já não tinha entendido mais nada, e tive que voltar 10 segundos assim pra perceber o que tava acontecendo. Seja assistindo dublado, seja assistindo em japonês, nesse caso em coreano, né, em sul-coreano. Isso é algo que me deixou muito feliz, porque não são muitos animes que conseguem fazer isso, e não são todos os animes que conseguem fazer isso com maestria, né, como é o caso de Solo Leveling. Solo Leveling literalmente conseguiu trazer essa característica de você prender o seu telespectador sem te obrigar a assistir, digamos assim. Tipo, o Solo Leveling literalmente não é aquele anime que vai te dizer, olha, eu vou encher de linguiça aqui até que você queira assistir, até você assistir aquilo que você quer assistir. Não, literalmente tudo em Solo Leveling é completamente importante, completamente necessário. E pela característica que o anime tem de literalmente fazer com, desde o primeiro episódio, segundo episódio e terceiro episódio, né, de fazer com que o nosso Ji-Won-Sun literalmente passe dessa vida para outra, digamos assim, e ele volte à sua vida, entre aspas, normal como caçador, tendo como característica agora um sistema RPG quase, na verdade, muito parecido com um jogo, só que ligado à vida dele, né, à vida real dele, ali neste caso como caçador. É algo que deixa as coisas completamente diferentes, e isso me deixa bastante animado. Por quê? Porque isso aproxima a gente da característica de gamers, isso aproxima a gente da característica de animes, e ao mesmo tempo isso aproxima a gente de uma característica natural da realidade, né? Só que ainda assim, sem fazer com que nada ele fosse completamente absurdo de acreditar, de compreender, de
considerar como parte, tudo aquilo é bem trabalhado ao ponto de ser muito bem equilibrado em todos os aspectos do anime, né? E isso é algo também que é muito interessante de assistir, muito interessante de perceber. Eu acho que eu deveria ter introduzido também considerando o que de fato seria essa característica de Solo Leveling de modo geral. Só que eu acho que esse vídeo não vai ser para pessoas que nunca assistiram Solo Leveling, né? Vai ser pra galera que já assistiu, até porque eu tô dando spoiler pra caramba aqui, eu vou dar spoiler pra caramba aqui nesse vídeo. Então, se você não assistiu, para de assistir e vai assistir o anime primeiro, tá? Vai assistir o anime primeiro e depois você vem assistir esse vídeo. Enfim. É porque assim, Solo Leveling literalmente é uma situação muito específica dentro de uma gama de outras situações. Como assim? É um anime que, pra começar, ele é sul-coreano, ele é uma novel sul-coreana e ele foi produzido, acho, pela A1, se eu não estou enganado, que é japonesa, mas ainda assim foi a mesma produtora de Nanatsu no Taizai, lá das duas primeiras temporadas de Nanatsu no Taizai. É uma novel que é sul-coreana e por si só ela traz características diferentes, como a gente já consegue perceber pela própria questão minimamente cultural, onde diferente dos japoneses, por exemplo, os sul-coreanos aqui, o autor aqui, ele não traz um ultra nacionalismo, entre aspas, digamos assim. Porque o Japão em si, ele faz questão, por exemplo, de falar quais são os nomes das cidades onde as coisas estão acontecendo. Então, tipo, nós temos ali Jujutsu Kaisen, a cidade de Tóquio, Kyoto e outras cidades que são mencionadas e os nomes são falados literalmente. Nós temos isso em Chainsaw Man também. Aqui não, aqui nós temos uma Coreia do Sul que é simplesmente, tá, é o plano de fundo. Acontece na Coreia do Sul, mas ninguém precisa saber, isso aí é o de menos. O que realmente a gente precisa saber é que acontece uma série de situações específicas onde portais se abrem. 10 anos atrás, portais começaram a se abrir e aí esses portais começaram a gerar dungeons. Literalmente algumas palavras não foram traduzidas, foram literalmente pegas do mundo do RPG, aglobadas aqui e em todas as dublagens, incluindo inglês e português, nós temos essas palavras sendo utilizadas, como é o caso do Dungeons, como é o caso do Lutes, como é o caso de Lutes, nesse caso, Lute, o par, até isso foi adaptado também para nós, nesse caso, e é usado também essas expressões dos gamers, do RPG gamer, especificamente para cá, e Solo Leveling, ele traz justamente isso. É como se literalmente um adolescente ele estivesse vivendo um RPG, né? Literalmente passasse a viver um RPG a partir do momento em que ele desperta, e esse despertar nada mais é do que alguns poderes dele, um poder dele que foi gerado nele, que foi despertado dentro dele, e a partir daí ele caminha para ser caçador, né? Os que conseguiram ver despertares, conseguiram ter o seu poder despertado vira caçador. Diferente de outro anime, como é o caso de One Punch Man, onde se você for cada vez mais forte, você sobe de rank. Aqui, os caçadores especificamente que tiveram seus despertares, eles têm o seu poder e eles não podem mudar de faixa, não podem subir de nível. Então a história começa a partir daí. Por quê? Porque os portais vão se abriram anos atrás e continuam se abrindo de vez em quando. Gradativamente eles vão se abrindo e alguns ainda estão abertos. Só que se você passar mais de 7 dias, os monstros começam a atravessar de lá pra cá. Então você tem 7 dias para atravessar daqui pra lá. São os caçadores que fazem isso nesse caso, para derrotar o chefão antes que os próprios monstros das dungeons possam passar pra cá. E aí você consegue ver várias características de RPG dentro desses portais barra dungeon, né? Nesse caso, como são os goblins, como são insetos gigantes, por aí vai, uma aranha gigante que, pra quem entende um pouco de RPG, sabe que essa daí é uma das principais, um dos principais monstros que são usados no RPG, e tá aí, por exemplo, o próprio Tolkien, que deu a origem a Laracne, nesse caso. E por aí vai, enfim. Enfim, a grande questão é que Solo Leveling é diretamente direcionado para um personagem específico, que é o Jin Woo-sung. E esse personagem, ele é o mais fraco de todos.
Ele é o caçador mais fraco de todos. E a jornada em si, a trama em si gira em torno dele, onde ele passa a ser literalmente, ele vai morrer. E aqui não é nenhum spoiler, tá? Ele vai morrer, isso acontece no primeiro episódio. E a partir daí, ele volta pra sua vida normal, entre aspas, com uma outra forma de ver o mundo, que é a partir de um sistema que acaba sendo embutido dentro dele. Eu não sei como seria necessariamente, né? Não foi explicado essa parte, nem ele não sabe. Então, seria basicamente um sistema que passou a existir dentro dele. E aí, a partir daí, ele começa a vivenciar experiências que vão fazendo com que ele fique cada vez mais forte. E aí aqui começa também a minha análise em relação a algumas outras coisas, como por exemplo, essa questão da evolução. É muito interessante a forma como começa o treinamento dele, já que ele passa a receber várias e várias fórmulas, entre aspas, várias quests, como aparece no anime, baseadas em quests baseados em side quests, digamos assim, de jogos, por exemplo. Então, tipo, aparece uma dungeon completamente secreta que só ele consegue ver, e aí ele vai lá pra treinar, entre aspas, ou pra evoluir um pouco, melhorar um pouco, pra avaliar o quanto ele ficou mais forte, o quanto ele ficou melhor, o quanto ele tá melhor, pra saber, pra treinar literalmente. E aí, dentro dessas dungeons, ele começa a vencer alguns personagens que ele achava que ele não conseguiria vencer. Ele começa a melhorar diante de situações que ele achava que ele nunca conseguiria fazer. E aí ele começa a perceber várias mudanças dentro do corpo dele, dentro da realidade dele como caçador mesmo, né? E essas quests começam a ajudar ele a ficar cada vez mais forte, sem que ele perca necessariamente aquilo que ele tinha desde o início, que era literalmente só a capacidade de usar como poder mágico uma adaga. E ele vai começar a evoluir isso, literalmente no sentido, numa característica de jogo, né? Então ele vai ganhando pontos que ele pode usar para melhorar as habilidades, pontos de habilidade literalmente, né? Ele vai ganhando evolução ao estilo RPG de gamers, literalmente. E aqui eu não posso deixar de dizer que isso me lembrou muito tanto de God of War, por exemplo, com essa questão das runas, o novo God of War, né, com a questão das runas, o que ele pode aprender, o que ele pode usar, o que ele pode passar a usar, né, o que ele consegue comprar, o que ele deixa de comprar, o que ele pode vender, por aí vai. Mas eu acho que seria uma característica muito melhor e talvez mais próxima do que a gente vê, por exemplo, em Final Fantasy, talvez. A questão é que é muito interessante como o autor conseguiu adaptar justamente esse lado da história bem amarrada, bem contada, junto com o fato de ter conseguido adaptar essa questão do RPG dos jogos colocada dentro dessa história, e ainda assim colocar também essa questão das dungeons, das masmorras, e tudo isso bem amarrado, sabe? A ponto de não faltar nada dentro da história. Você não perde o fio da meada, digamos assim. Você não deixa ponta solta, ele não deixou ponta solta. Porém, por outro lado, ainda acho que em alguns casos, algumas lutas dele são meio que, não vou dizer forçadas, mas depois de um tempo dá a impressão de que ele tá começando a vencer um tantinho rápido demais, sabe? Passar daquela luta especificamente, depois que ele tem a luta dele contra a aranha gigante, que ele vence e vence de um jeito muito interessante. Tem a luta dele contra o Cérebro, que ele vence e vence também de um jeito muito interessante, apesar de eu achar que existiriam outras formas de matar um Cérebro. Mas foi muito bacana que, considerando também um pouco do mangá, o anime em si, ele estende um pouco as lutas de uma forma que a gente que não acontece no mangá, e deixa essa luta contra o Cérebro até um pouco mais longa e mais perigosa, diga-se de passagem, porque ele percebe, inclusive, quando termina, que ele tem limite, né? Até ele mesmo tem limite, mesmo com tudo que ele está conseguindo fazer e com tudo que ele está podendo fazer até certo ponto. Ainda assim, ele tem limite. Passa a ser algo muito complicado, porque eu olho e ele começa a vencer algumas lutas, meio que ele começa a vencer algumas coisas, ou ficar muito badass, ou ficar muito... Não que as lutas não sejam cada vez mais difíceis, mas que ele vai vencendo e por algum motivo dá a impressão de que ele está vencendo com uma certa facilidade, sabe? Acho que a luta contra o Cérebro foi a que mais provou que ele ainda assim pode morrer, pode perder, pode ir pro Beleléu, pode ir de racha pra cima, enfim. Essa primeira parte do Solo Leveling revela que animes não necessariamente precisam ser só japoneses, e esse anime conseguiu mostrar, essa história conseguiu mostrar que existe a possibilidade de nós irmos para muito mais além, né? E eu digo isso porque
por diversas vezes eu espero que as coisas aconteçam também aqui no Brasil, né? No sentido de fazer com que os próprios brasileiros também possam produzir algo, possam fazer algo, possam gerar algo que possa ir além, né? E que a gente possa começar a incentivar isso também. A Coreia do Sul fez isso agora com Solo Leveling, nesse caso, adaptando uma novel sul-coreana neste aspecto. E eu espero que continue adaptando, ficou muito bacana, está muito interessante e me prendeu do começo ao fim. Eu quero muito continuar assistindo, eu não consigo, inclusive eu não estou conseguindo aguentar nem esperar, né, só de saber que vai sair a próxima parte e ainda não sei quando. Eu não sei se já tem data, eu peço perdão se vocês já sabem, eu não sei se já tem data, mas pô, aguentar esperar é um negócio que me pega muito. É um negócio que é complicado, mas faz parte. Enfim, no mais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso aqui foi uma análise que eu queria fazer de uma forma muito tranquila, muito rasa. Ainda vamos falar sobre Solo Leveling também nas nossas plataformas digitais lá, através dos podcasts. Então, segue a gente nas redes sociais, segue a gente nas plataformas digitais, todos os links estão na descrição. No mais, se você quiser comentar alguma coisa sobre Solo Leveling, comenta aí embaixo, diz o que você achou, se você assistiu, se você não assistiu, diz aí o que você achou, comenta, fala pra gente, diz aí algo que eu posso ter esquecido que você quer lembrar, que você quer comentar, pode comentar aí embaixo, não tem problema nenhum, tá certo? No mais, eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, valeu, que a força esteja com vocês, vida longa e próspera, tamo junto galera, até mais.